Às vezes, para descobrir o valor de algo, é preciso perder completamente. Augusto era um milionário que acreditava poder comprar qualquer coisa: amor, lealdade, felicidade. Mas quando disse para Laura que não precisava dela, descobriu que existe algo que todo o dinheiro do mundo não consegue recuperar: o coração de quem realmente amamos. Esta é uma história sobre orgulho, arrependimento e a coragem de admitir quando erramos. Sobre como às vezes perdemos as pessoas mais importantes, porque temos medo de mostrar que somos vulneráveis. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você já perdeu alguém importante por orgulho? O elevador subiu até o último andar da cobertura. Laura olhava o próprio reflexo no espelho dourado, ajustando a bolsa no ombro. 29 anos, professora de literatura. Cabelos castanhos sempre presos num coque impecável. Vestia um blazer azul marinho que Augusto havia sugerido que comprasse. Elegante, sóbrio, adequado para uma mulher de empresário. Ela odiava aquele blazer. As portas se abriram revelando o hall de mármore Carrara da cobertura. 400 metros quadrados de luxo que nunca conseguiu chamar de lar. Quadros caros nas paredes, móveis de grife, vista panorâmica da cidade. Tudo impecável, frio, sem alma. Boa noite, senhora Laura. Cumprimentou Marta, a governanta, pegando a bolsa dela. Oi, Marta. Augusto chegou? Chegou há 1 hora. Está no escritório, em videoconferência. Claro que estava. Augusto Mendonça, 38 anos. Dono de uma das maiores construtoras do país, sempre estava em reunião. Mesmo em casa, mesmo à noite, mesmo nos fins de semana. Laura havia se casado com ele há 2 anos, mas às vezes tinha a impressão de ser apenas mais um acessório decorativo na vida dele. Ela subiu a escada de mármore até o quarto, tirando os sapatos de salto que machucavam os pés. No closet, guardou o blazer detestado e vestiu algo mais confortável: uma blusa de algodão e calça jeans. Augusto sempre reclamava quando ela usava roupas relaxadas em casa, dizendo que eles podiam receber visitas importantes a qualquer hora. Mas não tinha mais energia para fingir. Laura desceu para a cozinha e preparou um sanduíche simples. Marta ofereceu ajuda, mas ela preferiu fazer sozinha. Era um dos poucos momentos em que se sentia útil naquela casa. Laura! A voz de Augusto ecoou pelo corredor. Você chegou? Cheguei, respondeu mordendo o sanduíche. Augusto apareceu na cozinha, ainda vestindo o terno impecável, gravata ligeiramente afrouxada. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis que um dia ela achara românticos. Agora só via frieza. Como foi o trabalho? Perguntou automaticamente, mexendo no celular. Normal, dei aula sobre Machado de Assis para o 9º ano. Ele murmurou. Não estava realmente ouvindo. Ah, esqueci de avisar. Sexta tem o jantar beneficente da associação comercial. Vista o vestido dourado que compramos mês passado. Laura engoliu o pedaço do sanduíche. Augusto, sexta eu tenho reunião de pais na escola. Ele finalmente levantou os olhos do celular. Cancela. Não posso cancelar. É meu trabalho. Laura. A voz dele ficou impaciente. Aquele jantar é importante. Vão estar lá todos os empresários da cidade. Networking, novos negócios. E a minha reunião não é importante? Augusto suspirou como quem explica algo óbvio para uma criança. Querida, você dá aula numa escola municipal. Eu preciso fechar um contrato de 200 milhões na sexta. A palavra querida soou condescendente. Laura sentiu o peito apertar. Meu trabalho tem valor, disse baixinho. Claro que tem, mas vamos ser realistas sobre prioridades. Realistas. Como se dar aula para 40 adolescentes moldando o futuro deles fosse algo irrealista. Como se os livros que ela amava, a literatura que ensinava com paixão, fossem apenas hobbies de mulher entediada. Não vou cancelar a reunião, Laura disse mais firme. Vai sim. Augusto guardou o celular no bolso, irritado. Laura, você às vezes não entende a nossa posição social. Temos obrigações.
Nossa, ou sua. É a mesma coisa, não é? Augusto a olhou com aquela expressão que ela conhecia bem, a mesma que usava com funcionários que questionavam suas ordens. Laura, eu não vou discutir isso. Sexta, você vai comigo ao jantar. Ponto final. Você não pode me dar ordens. Não são ordens. É bom senso. Laura terminou o sanduíche em silêncio. Cada mastigada parecia demorar uma eternidade no silêncio pesado da cozinha. Augusto mexia novamente no celular, já considerando o assunto encerrado. Ela se lembrou de quando se conheceram, numa palestra sobre educação que ele patrocinava. Laura estava apresentando um projeto social de biblioteca itinerante. Augusto ficou impressionado com a paixão dela. Disse que era refrescante conhecer alguém que se importava com coisas além de dinheiro. Na época, achou que ele realmente admirava isso nela. Agora percebeu que ele só gostava da ideia de ter uma esposa diferente, culta, que dava um toque de classe ao casamento. Mas quando essa diferença interferia nos planos dele, virava problema. Vou tomar banho, disse levantando-se. Laura, Augusto a chamou quando ela estava saindo da cozinha. Sim. Você entende que eu só quero o melhor para nós, né? Que tudo que eu faço é pensando no nosso futuro? Ela o olhou por alguns segundos. Nosso futuro ou o seu? É a mesma coisa, ele repetiu. Boa noite, Augusto. No banho, Laura deixou a água quente escorrer pelo rosto, misturando-se com as lágrimas que não conseguia mais segurar. 2 anos de casamento e ela se sentia mais sozinha que quando era solteira. Lembrou da conversa com a melhor amiga, Júlia, na semana anterior. Laura, você não está feliz, Júlia havia dito durante o almoço. Eu estou bem. Mentira, você apagou. Não é mais a mesma pessoa que eu conheci na faculdade. As pessoas mudam. Mudam, não somem. Talvez Júlia estivesse certa. Laura não se reconhecia mais no espelho. Onde estava a professora apaixonada por literatura que sonhava em mudar o mundo através dos livros? Onde estava a mulher que ria alto, que discutia política com fervor, que chorava lendo poesia? Vestiu o pijama e se deitou na cama king size. Augusto ainda estava no escritório. Sempre estava. Mesmo quando vinha para a cama, ficava mexendo no celular até adormecer. Ela pegou um livro na mesa de cabeceira, Dom Casmurro, que estava relendo para as aulas. Abriu numa página aleatória e leu. Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasma de rapaz apaixonado. Fechou o livro com força. Era exatamente isso que sentia. Como se tivesse se apaixonado por uma ilusão, uma fantasia do que Augusto poderia ser. Como se tivesse criado na própria mente um homem que nunca existiu. Augusto subiu 1 hora depois quando ela fingia dormir. Ele se trocou silenciosamente, checou o celular uma última vez e se deitou do outro lado da cama, sem tocá-la, sem falar boa noite. Laura ficou olhando para o teto no escuro, ouvindo a respiração dele se regular até virar um ronco baixo. 2 anos de casamento e eles dormiam como estranhos. No escuro, sussurrou para si mesma as palavras que não tinha coragem de dizer alto. Eu me casei com um homem que não me vê. E talvez eu tenha me tornado uma mulher que não vale a pena ser vista. Lá fora, a cidade brilhava através da janela panorâmica. Milhões de luzes, milhões de vidas, milhões de histórias de amor que deram certo e errado. Laura se perguntou qual seria a sua. No dia seguinte, acordou sozinha. Augusto já havia saído para trabalhar, como sempre. Marta havia deixado o café da manhã preparado e um bilhete dele. Marquei massagem para você hoje às 15 horas no spa. Boa semana. Nenhum te amo. Nenhum obrigado pelo jantar de ontem. Apenas instruções práticas como se ela fosse mais uma funcionária. Laura amassou o bilhete e jogou no lixo. Aquela seria uma semana diferente. Ela podia sentir. Quinta-feira chegou mais rápido do que Laura esperava. O jantar beneficente seria no dia seguinte, e a tensão em casa estava pesada como chumbo. Augusto havia mencionado o evento 3 vezes durante a semana, sempre assumindo que ela cancelaria a reunião de pais. Ela não cancelou. Laura voltou do trabalho às 6 da noite, encontrando Augusto na sala.
mexendo no laptop enquanto falava ao telefone com alguém em inglês. Negócios, sempre negócios. Ele acenou distraidamente quando ela passou. Na cozinha, Marta estava preparando o jantar. Dona Laura, o senhor Augusto pediu para servir às 8. Disse que tem uma ligação importante às 7. Obrigada, Marta. Laura subiu para tomar banho e trocar de roupa. No closet viu o vestido dourado pendurado, com etiqueta da boutique ainda grudada. R$ 1.500 numa peça que usaria uma vez só. O suficiente para comprar livros para a biblioteca da escola inteira. Vestiu um vestido simples azul marinho e desceu para jantar. Augusto desligou o laptop quando ela se sentou à mesa. O jantar transcorreu em silêncio tenso, interrompido apenas pelo tinir dos talheres no prato. Então, Augusto disse finalmente, cortando o salmão. Que horas você quer sair amanhã? O jantar começa às 8, mas é bom chegar um pouco antes para cumprimentar o pessoal. Laura pousou o garfo. Augusto, eu já te disse que tenho reunião de pais amanhã. Ele parou de mastigar. Pensei que tivesse cancelado. Não cancelei. E não vou cancelar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto pousou os talheres devagar, se limpou com o guardanapo e a olhou com aquela expressão que ela aprendeu a temer. Frieza absoluta. Laura. A voz dele estava perigosamente calma. Você sabe quem vai estar naquele jantar? O prefeito, o governador, todos os empresários que podem determinar o futuro dos meus negócios. É um evento que acontece uma vez por ano. E você sabe quantas vezes por ano eu tenho reunião de pais com as famílias dos meus alunos? Uma vez por bimestre. É minha obrigação profissional estar lá. Obrigação profissional? Augusto soltou um riso seco. Laura, você ganha R$ 2.000 por mês numa escola municipal. Eu movimento 200 milhões por ano. Vamos ser realistas sobre qual obrigação profissional é mais importante aqui. As palavras atingiram Laura como um tapa. Realistas? Você acha que o que eu faço não tem valor porque não dá dinheiro? Eu não disse isso. Disse sim. Você sempre diz isso mesmo sem usar essas palavras. Augusto se levantou da cadeira irritado. Laura, eu estou tentando construir um império. Tudo o que eu faço é para que você possa ter tudo o que quiser. Esta casa, as roupas, as joias, as viagens. Eu nunca pedi nada disso. Não? Então você preferia estar morando no apartamento de um quarto que você tinha antes de me conhecer, dirigindo aquele Civic velho, comprando roupa no shopping popular. Laura sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que nojo, sussurrou. O quê? Que nojo você acabou de falar, como se minha vida antes de você não valesse nada. Augusto passou a mão pelos cabelos impaciente. Eu não quis dizer isso. Quis sim. Você acha que me salvou, né? Que pegou uma professorzinha pobre e transformou numa princesa? Laura, para com isso. Ela se levantou também, o coração batendo acelerado. Para com o quê? Com a verdade? Você me trata como um objeto decorativo que você comprou para enfeitar sua vida. Isso é ridículo. É ridículo? Quando foi a última vez que você perguntou como foi meu dia e realmente escutou a resposta? Quando foi a última vez que demonstrou interesse pelos meus alunos, pelos livros que eu leio, pelos sonhos que eu ainda tenho? Augusto ficou em silêncio, o maxilar tenso. Não lembra, né? Porque você não liga. Eu sou apenas a esposa troféu que aparece bonita nos eventos sociais. Laura, você está exagerando. Estou? Então me responde. Qual foi o último livro que eu li? Silêncio. Como se chama minha melhor amiga? Mais silêncio. Qual é o meu sonho profissional? Augusto abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você não sabe nada sobre mim, Laura disse, a voz tremendo. Absolutamente nada. Eu sei sim. Não sabe. Você sabe que eu uso tamanho 38, que minha cor favorita é azul, que eu gosto de salmão. Mas isso qualquer personal shopper saberia depois de uma conversa de 10 minutos. Augusto se aproximou dela, tentando tocar seu braço. Laura, calma. Ela se afastou. Não me toca. Por que você está fazendo isso? Por causa de uma reunião idiota? Reunião idiota? Laura gritou.
Você acabou de chamar meu trabalho de idiota. Eu não. Chamou sim. E sabe o que isso me fez perceber? Que você nunca me respeitou. Nem meu trabalho, nem meus valores, nem minha individualidade. Augusto estava ficando vermelho, a veia da testa saltando. Laura, você está sendo histérica. Histérica? Ela riu sem humor. Claro. Quando uma mulher se defende, é histeria, né? Não é isso. É sim. Você está acostumado que todo mundo diga sim, senhor, para você. Funcionários, fornecedores, todo mundo. E esperava que eu fizesse o mesmo. Laura, eu te amo. Ama? Você ama o quê, exatamente? A mulher silenciosa que usa os vestidos que você escolhe? Que sorri nos seus eventos? Que nunca questiona suas decisões? Augusto ficou em silêncio novamente. Porque essa mulher não sou eu. Nunca fui eu. Eu fingi ser ela porque achei que você ia me amar se eu me transformasse nisso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura agora. Mas você não me ama. Você ama a ideia de me ter. A sensação de poder que isso te dá. Isso não é verdade. Não é? Então prova. Me responde uma pergunta simples. Por que você se casou comigo? Augusto hesitou. Por quê? Porque você é especial. Especial como? Você é. Você é diferente das outras mulheres que eu conheci. Diferente como? Ele estava lutando para encontrar palavras. Você é inteligente, culta. E isso é tudo? Eu sou um acessório intelectual? Laura, por favor, responde à pergunta. Por que você se casou comigo? O silêncio se estendeu. Augusto olhava para ela como se estivesse vendo uma estranha. Começou e parou. Você não consegue responder. Laura percebeu, a voz saindo quase num sussurro. 2 anos de casamento e você não consegue me dizer por que quis casar comigo. Claro que consigo. Então fala. Mais silêncio. Laura secou as lágrimas com as costas da mão. Você sabe por que eu me casei com você? Augusto a olhou, esperando. Porque eu achei que por baixo de toda essa armadura de empresário frio existia um homem de verdade. Alguém capaz de amor genuíno, de parceria, de companheirismo. Ela deu um passo na direção dele. Eu me apaixonei pelo homem que você fingia ser quando queria me conquistar. Que perguntava sobre meus livros, que dizia que admirava minha paixão pela educação, que prometeu que nunca tentaria me mudar. Eu nunca tentei te mudar. Mentira! Laura explodiu. Desde o primeiro mês de casamento você tenta me moldar. Minha roupa, meu cabelo, meus amigos, minha agenda, meu trabalho, tudo tem que ser aprovado por você. Augusto estava perdendo a paciência. Laura, eu só quero que você entenda. Que eu entenda o quê? Que minha vida só tem valor se servir aos seus interesses? Que nós somos um time. Time? Laura riu amargo. Augusto, time é quando 2 jogadores trabalham juntos. Isso aqui é um técnico e um banco de reservas. Laura, não. Agora sou eu que vou falar. Sua voz estava mais firme agora. Eu vou na reunião de pais amanhã, porque é isso que uma professora responsável faz. Porque existem 40 famílias que contam comigo. Porque meu trabalho importa, independente do salário. Augusto bateu a mão na mesa. E se eu disser que é o nosso casamento ou essa reunião idiota? Laura o encarou. Eu escolho a reunião. O silêncio foi absoluto. Augusto a olhava como se ela fosse uma estranha completa. Você não está falando sério. Estou falando muito sério. Laura, você está me desafiando por causa de uma reunião numa escola municipal. Estou te desafiando porque cansei de ser tratada como propriedade sua. Augusto deu 2 passos na direção dela, o rosto vermelho de raiva. Propriedade? Você tem ideia de quantas mulheres matariam para estar no seu lugar? Então casa com uma delas. As palavras saíram da boca de Laura antes que ela pudesse pensar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto a olhava com uma mistura de choque e fúria. Você sabe o que eu acho? Ele disse, a voz perigosamente baixa. Eu acho que você não entende o que tem. Não entende a vida que eu te dou. Laura cruzou os braços.
E você não entende a mulher que perdeu. Perdeu? Eu não perdi nada. Não? Então por que está gritando? Augusto parou, respirando pesado. Depois soltou um riso frio que gelou o sangue de Laura. Sabe de uma coisa? Disse ajustando o terno. Você está certa. Eu não preciso de você. As palavras ficaram suspensas no ar como uma lâmina. Eu não preciso de você, Laura. Nunca precisei. Você que precisa de mim. Desta vida, desta casa, deste dinheiro. Sem mim, você volta a ser só uma professorzinha de escola pública. Laura sentiu como se tivesse sido esfaqueada. Não conseguia respirar direito. Então vai na sua reunião. Augusto continuou, a voz fria como gelo. Faz o que quiser, porque eu realmente não preciso de você para nada. Ele pegou o paletó que estava na cadeira. Vou dormir no hotel hoje. Quando você entender o que acabou de jogar fora, me liga. Augusto saiu da sala, deixando Laura sozinha com o eco das palavras mais cruéis que já havia escutado na vida. Eu não preciso de você. Ela se sentou na cadeira, tremendo. Pela primeira vez em 2 anos de casamento, acreditava que ele estava falando a verdade. Laura ficou sentada na sala por quase 1 hora depois que Augusto saiu. O silêncio da casa era ensurdecedor. Apenas o tic-tac do relógio antigo na parede e o zumbido baixo do ar-condicionado. Marta havia se recolhido aos próprios aposentos, provavelmente fingindo que não escutara a discussão. Eu não preciso de você. As palavras ecoavam na mente dela como uma música irritante que não sai da cabeça. Cada repetição doía mais que a anterior. Laura se levantou devagar, como se estivesse numa névoa espessa. Subiu a escada de mármore, passou pelo corredor cheio de quadros caros que nunca escolhera e entrou no quarto. O closet estava aberto. O vestido dourado pendurado ainda com a etiqueta. R$ 1.500 numa fantasia que ela nunca mais vestiria. Pela primeira vez, em vez de sentir raiva ou tristeza, Laura sentiu algo diferente. Alívio. Eu não preciso de você. Obrigada, sussurrou para o ar. Obrigada por finalmente falar a verdade. Porque era verdade. Augusto realmente não precisava dela. Nunca havia precisado. E ela havia passado 2 anos tentando se convencer do contrário, tentando se transformar numa pessoa que ele pudesse precisar. Que loucura! Laura abriu a gaveta onde guardava suas coisas mais pessoais, as coisas de antes do casamento. Encontrou uma mala pequena de tecido azul que usara na faculdade. Estava empoeirada, esquecida no fundo da gaveta. Começou a separar as roupas no closet. Do lado direito, tudo que Augusto havia comprado: vestidos caros, blazers formais, sapatos de marca, joias. Do lado esquerdo, as poucas peças que ainda eram realmente dela: jeans, blusas simples, tênis, um casaco de lã que ganhara da mãe. Era impressionante como havia poucas coisas do lado esquerdo. Laura dobrou cuidadosamente suas roupas verdadeiras e colocou na malinha azul. Pegou apenas o essencial: produtos de higiene básicos, alguns livros, o notebook pessoal que usava para preparar as aulas. Deixou todas as joias sobre a penteadeira. A aliança de casamento, que valia mais que seu salário anual, ficou ao lado do perfume importado. No espelho da penteadeira, viu uma estranha olhando de volta. Cabelo perfeitamente escovado, maquiagem impecável mesmo depois da discussão, roupa cara e elegante. Quem era aquela mulher? Laura molhou as mãos na pia do banheiro e desmanchou completamente o penteado. Lavou o rosto, tirando toda a maquiagem. Olhou de novo no espelho. Melhor. Ainda não era ela completamente, mas estava mais perto. Trocou o vestido caro por jeans e uma blusa de algodão simples. Suas roupas, não as que Augusto aprovaria. A malinha estava pronta. 2 anos de casamento cabiam numa bagagem de mão. Laura desceu até a sala. Na mesa de centro, deixou o cartão de acesso eletrônico da cobertura. Ao lado, colocou o cartão de crédito que Augusto dava para suas despesas pessoais. As chaves do Mercedes que ele comprara para ela, mas que tinha rastreamento e toda a transação era monitorada. Pegou uma folha de papel da impressora do escritório e escreveu apenas: Você está certo. Obrigada por me lembrar quem eu realmente sou. Não assinou. Não explicou aonde ia.
Não pediu desculpas nem declarou guerra. Laura chamou um táxi pelo aplicativo no próprio celular. Enquanto esperava, olhou uma última vez para a cobertura. 200 metros quadrados de luxo frio que nunca havia sido sua casa. O interfone tocou. Dona Laura, o táxi chegou. Obrigada, Marta. A Marta apareceu na sala, obviamente preocupada. A senhora vai viajar? Quer que eu prepare alguma coisa? Laura sorriu. O primeiro sorriso genuíno em meses. Não, Marta. Eu só estou indo para casa. A confusão no rosto da governanta era compreensível. Como aquela não era a casa dela. No elevador, Laura se lembrou da primeira vez que subira até aquele andar. Estava nervosa, impressionada com o luxo, achando que havia entrado num conto de fadas. Augusto a recebera com flores e champanhe, falando sobre como seria bom dividir tudo aquilo com alguém especial. Minha casa é sua casa, ele dissera na época. Mentira. Nunca havia sido dela. Era apenas uma prisão dourada onde ela fingia ser feliz. O táxi era um Corolla prata dirigido por um senhor de meia idade que ouvia sertanejo no rádio. Aonde vamos? Perguntou, olhando pelo retrovisor. Laura hesitou. Para onde mesmo? O apartamento onde morava antes do casamento havia sido vendido. A maioria dos amigos havia se afastado ao longo dos 2 anos. Ou ela havia se afastado deles, ocupada demais fingindo ser a esposa perfeita. Hotel San Marco no centro, disse finalmente. Era um hotel simples, antigo, onde ela costumava ficar quando vinha à cidade durante a faculdade. Nada luxuoso, mas tinha alma, tinha história. Durante o trajeto, o taxista tentou puxar conversa. Mudança é sempre complicada, né? Mas às vezes é o melhor remédio. Laura olhou pela janela. Como assim? A senhora está com cara de quem está tomando uma decisão difícil. Eu dirijo táxi há 20 anos. Já vi essa expressão muitas vezes. E sempre dá certo? Olha, dona, quando a pessoa tem coragem de sair com uma mala pequena e cara de quem não vai voltar. Geralmente é porque já era hora de sair faz tempo. Sabedoria de taxista. Laura sorriu. O senhor está certo. No hotel, a recepcionista, uma moça jovem com piercing no nariz, a olhou com curiosidade. Provavelmente não estava acostumada com clientes vestindo roupas simples, mas com manicure perfeita e corte de cabelo que custava R$ 500. Tenho um quarto disponível no 3º andar, vista para a praça, R$ 100 a diária. Perfeito. Laura pagou 5 diárias à vista, o dinheiro que tinha na carteira, separado para emergências. Subiu para o quarto carregando a própria mala. O quarto era pequeno, simples, limpo. Cama de solteiro, televisão antiga, banheiro básico. A janela dava para uma praça onde crianças brincavam mesmo sendo noite, aproveitando a iluminação pública. Laura se sentou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Pela primeira vez em 2 anos estava sozinha porque queria estar sozinha. Estava num lugar que escolhera, vestindo roupas que gostava, sem ninguém dizendo o que deveria fazer ou sentir. Pegou o celular e viu várias chamadas perdidas de Augusto. Não ouviu as mensagens. Apenas desligou o aparelho. Tomou um banho demorado na ducha simples, sem a pressão perfeita do chuveiro importado da cobertura, mas com a liberdade de ficar lá o tempo que quisesse sem ninguém reclamar do consumo de água. Vestiu o pijama mais confortável que tinha, flanela com estampa de gatinhos que Augusto sempre dizia ser infantil. Deitou na cama e pegou um livro. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Um exemplar antigo que comprara na faculdade e que Augusto sempre achou depressivo demais. Leu até adormecer, sem pressa, sem culpa, sem ninguém comentando que ler na cama faz mal para a vista. Lá longe, numa suíte de hotel 5 estrelas, Augusto bebia uísque sozinho e se perguntava por que Laura não estava ligando para pedir desculpas. Ele não imaginava que ela estava dormindo melhor do que em 2 anos de casamento e sonhando com o futuro pela primeira vez em muito tempo. Augusto acordou no hotel com dor de cabeça e ressaca emocional.
Havia bebido meia garrafa de uísque escocês na noite anterior, esperando que Laura ligasse a qualquer momento pedindo desculpas. O telefone permaneceu em silêncio. Olhou o relógio. 8h15 da manhã. Geralmente Laura acordava às 7 para preparar o café antes dele sair para o trabalho. Será que já havia preparado? Será que estava arrependida? Ligou para casa. Marta atendeu. Bom dia, Sr. Augusto. Bom dia. A Laura já acordou? Pausa estranha. Senhor. A dona Laura não dormiu em casa ontem. O estômago de Augusto deu um nó. Como assim não dormiu em casa? Ela saiu ontem à noite depois do senhor. Levou uma mala pequena e disse que estava indo para casa. Que casa? Esta é a casa dela. Eu não sei, senhor. Ela deixou o cartão de acesso, as chaves do carro e o cartão de crédito em cima da mesa da sala. Augusto sentou na beirada da cama. Ela deixou um bilhete? Deixou um papel escrito. Você está certo. Obrigada por me lembrar quem eu realmente sou. O choque foi como um soco no estômago. Laura havia realmente saído de casa. Não era birra. Não era drama para chamar atenção. Ela havia literalmente arrumado as malas e ido embora. Senhor? Marta chamou, preocupada com o silêncio. Eu vou aí agora. Augusto tomou banho rapidamente e dirigiu até a cobertura. A primeira coisa que viu foi o cartão de acesso sobre a mesa de centro, ao lado do cartão de crédito Black e das chaves do Mercedes. Pequenos objetos que representavam toda a vida de luxo que ele oferecera a ela. E Laura havia simplesmente deixado tudo para trás. Subiu para o quarto. O closet estava organizado de forma estranha. Todas as roupas caras, os vestidos que ele comprara, os sapatos de marca, tudo continuava lá. Mas as gavetas estavam vazias. Laura havia levado apenas as roupas mais simples. No banheiro, os perfumes importados continuavam no lugar. Ela havia levado apenas o shampoo barato que insistia em usar, porque deixa o cabelo mais natural. A mesa de cabeceira estava vazia. Os livros que ela lia todas as noites haviam sumido. Augusto se sentou na cama onde dormiram juntos por 2 anos. Pela primeira vez percebeu como a casa estava silenciosa. Não apenas porque Laura não estava lá, mas porque ela nunca fazia barulho mesmo quando estava. Quando foi a última vez que havia escutado ela rir alto naquela casa? Quando foi a última vez que ela cantarolava enquanto cozinhava, como fazia no apartamento pequeno onde viviam no início do namoro? A casa sempre fora silenciosa porque Laura havia se tornado silenciosa. E ele nunca havia notado. Augusto tentou se concentrar no trabalho, mas foi impossível. Chegou ao escritório no centro da cidade e ficou olhando através da janela panorâmica, vendo o movimento da cidade sem realmente ver nada. Senhor Augusto? A secretária entrou com uma pilha de contratos. Os documentos da construtora de Brasília chegaram. Deixa na mesa. O senhor tem reunião às 10 com os investidores japoneses. Cancela. A secretária ficou surpresa. Augusto jamais cancelava reuniões de negócios. Senhor, são clientes importantes. Eu disse para cancelar. A mulher saiu rapidamente, assustada com o tom dele. Augusto ficou sozinho no escritório, olhando para o telefone. Havia ligado para Laura 15 vezes desde a manhã. O celular dela estava desligado ou fora de área, onde ela poderia estar. Não tinha mais o apartamento antigo. Os pais dela moravam em outra cidade. A única amiga próxima que ele conhecia era a Júlia, mas não tinha o telefone dela. Na verdade, percebeu com choque, ele não conhecia nenhum dos amigos de Laura. Durante 2 anos de casamento, ela havia perdido contato com quase todos. E ele nunca havia questionado isso. Na verdade, havia gostado. Menos pessoas distraindo ela dos compromissos sociais dele. Agora percebia que tinha deliberadamente isolado a própria esposa. O telefone do escritório tocou. Augusto atendeu ansiosamente, esperando que fosse Laura. Augusto Mendonça. Oi, Augusto. É o Roberto. Cara, você vai pro jantar beneficente hoje? Queria conversar sobre aquele projeto. O jantar beneficente. Augusto havia esquecido completamente. Não, Roberto, não vou poder ir. Poxa, cara. E sua esposa? Não é ela que trabalha com educação?
Seria interessante ela conversar com a galera da secretaria. Ela também não vai. Augusto desligou bruscamente. A ironia era cruel. Laura havia perdido o casamento por causa de uma reunião que considerava mais importante que o jantar. E agora ele estava perdendo negócios porque não conseguia parar de pensar nela. Às 3 da tarde, não aguentou mais. Saiu do escritório e foi dirigindo pelas ruas da cidade, procurando. O quê? Laura andando na calçada? Era loucura, mas não conseguia ficar parado. Passou em frente à escola onde ela trabalhava. O pátio estava cheio de crianças no recreio. Lembrou que ela sempre chegava em casa contando histórias engraçadas dos alunos. Ele geralmente fingia ouvir enquanto mexia no celular. Quando foi a última vez que havia realmente prestado atenção numa história dela? Dirigiu sem destino até parar numa avenida movimentada. No sinal vermelho, olhou para o carro ao lado. Era uma família: pai, mãe e 2 crianças no banco de trás. O casal conversava animadamente enquanto as crianças riam de alguma brincadeira. Quando foi a última vez que ele e Laura haviam conversado de verdade? Não sobre logística doméstica ou eventos sociais, mas realmente conversado? O sinal abriu. Augusto seguiu dirigindo, sem rumo. Parou num shopping e entrou sem objetivo específico. Andou pelas lojas vendo casais fazendo compras juntos, escolhendo coisas juntos, rindo juntos. Ele sempre comprava coisas para Laura sem consultá-la. Vestidos, joias, sapatos. Escolhia tudo baseado no que achava que ficaria bonito nela, não no que ela gostaria de usar. Na livraria, parou na seção de literatura brasileira. Laura adorava Clarice Lispector, Machado de Assis, Cecília Meirelles. Ele nunca havia lido nenhum livro que ela recomendara. "Posso ajudá-lo?" perguntou uma vendedora. "Vocês têm algum livro da Clarice? Clarice Lispector?" "Temos vários. É para presente?" É para minha esposa." Mentira. Laura provavelmente já tinha todos os livros de Clarice. A vendedora lhe mostrou várias opções, explicando sobre cada obra com entusiasmo. Augusto comprou 3 livros, sem saber direito por quê. No carro, abriu um deles aleatoriamente. Água Viva. Leu um parágrafo. "Tenho que me dar morte para viver mais um pouco?" Parece que sim. É uma sensação estranha. A de quem vai morrer e renasce e se pergunta: "Que faço agora? Que faço da sobrevida?" Fechou o livro, perturbado. Como Laura conseguia ler coisas tão densas, tão filosóficas? Ele sempre achou que era pretensão intelectual. Agora percebia que talvez fosse simplesmente profundidade. Voltou para casa às 7 da noite. Marta havia preparado o jantar para 2 pessoas, como sempre. A mesa estava posta com 2 lugares. "Marta", Augusto disse, "hoje vai ser só eu mesmo." "Tem notícias da dona Laura?" "Não." Jantou sozinho pela primeira vez em 2 anos. O silêncio era opressivo. Notou que sempre havia conversado pouco durante as refeições. Geralmente mexia no celular. Laura comia em silêncio, já acostumada a ser ignorada. Que tipo de marido ele havia sido? Às 10 da noite, tentou ligar para Laura novamente. Continuava fora de área. Subiu para o quarto e viu a cama king size que parecia imensa com apenas ele. Laura sempre dormia do lado direito, encolhidinha, ocupando pouco espaço, como se tivesse medo de incomodar. Augusto se deitou do lado esquerdo e olhou para o espaço vazio ao lado. Lembrou que há meses não faziam amor. Há meses ele não a tocava, não a beijava de verdade. Viviam como colegas de quarto educados. Quando havia perdido o interesse por ela, ou nunca havia tido interesse de verdade? O telefone tocou. Augusto atendeu no primeiro toque. "Laura." "Senhor Augusto, é da segurança do prédio. O senhor pediu para avisar se a dona Laura chegasse." O coração dele disparou. "Ela chegou?" "Não, senhor, mas chegou uma encomenda para ela. Quer que eu suba?" Augusto se vestiu e desceu para buscar. Era um buquê de flores com um cartão. "Laura, você estava certa sobre tudo. Sinto muito ter perdido você como amiga por causa de um homem que não te merece. Júlia." Augusto leu o cartão 3 vezes. "Júlia."
A amiga que ele sempre havia considerado má influência, porque questionava se Laura era realmente feliz no casamento. Agora entendia que Júlia era a única pessoa que havia tentado salvar Laura dele. Voltou para o quarto e se deitou novamente na cama vazia. Pela primeira vez em anos, Augusto chorou. Augusto acordou na manhã de sábado com os olhos inchados e uma sensação estranha no peito. Havia chorado até adormecer, algo que não fazia desde criança. A casa continuava em silêncio absoluto, um silêncio que agora percebia ser ensurdecedor. Marta havia deixado o café da manhã preparado na mesa, mas apenas para uma pessoa. A realidade de que Laura não voltaria para casa estava começando a se instalar. Depois do café, Augusto subiu para o quarto com uma intenção que nem ele mesmo entendia completamente. Começou a abrir as gavetas da cômoda de Laura, as que estavam vazias agora, procurando. O quê? Na gaveta de baixo, bem no fundo, seus dedos tocaram algo que não vira na noite anterior. Era um caderno pequeno, de capa azul meio escondido atrás de uma caixa de lenços. Augusto hesitou. Seria invasão de privacidade? Mas Laura havia ido embora. E ele precisava entender. Abriu o caderno. A primeira página tinha uma data. 3 meses após o casamento. A caligrafia delicada de Laura preenchia as páginas com palavras que o atingiram como facadas. 15 de janeiro. Hoje Augusto disse que meu vestido verde estava inadequado para o jantar com os clientes. Troquei por algo que ele escolheu. Ele sorriu e disse que agora eu estava perfeita. Mas por que me sinto tão vazia quando ele me chama de perfeita? Augusto sentou na beira da cama, o estômago embrulhado. Continuou lendo. 22 de janeiro. Tentei contar para Augusto sobre o projeto da biblioteca itinerante que estamos desenvolvendo na escola. Ele ouviu por 2 minutos e depois disse: "Que legal, querida", sem tirar os olhos do celular. Acho que ele não entende que esse projeto pode mudar a vida de centenas de crianças. Ou talvez não se importe. As páginas seguintes eram um relato doloroso de solidão dentro do próprio casamento. Laura descrevia cada pequena humilhação, cada momento em que se sentia invisível, cada tentativa frustrada de conexão real. 5 de março. Hoje era meu aniversário. Augusto esqueceu até Marta lembrar ele no meio do dia. Ele saiu correndo para comprar uma pulseira cara numa joalheria. Custou R$ 5.000. Eu chorei no banheiro porque queria que ele lembrasse sozinho. Queria que ele soubesse que eu preferiria uma flor que ele escolhesse com carinho do que qualquer joia cara comprada por obrigação. Augusto lembrava daquele dia. Tinha chegado em casa orgulhoso da pulseira de diamantes que comprara. Laura havia agradecido educadamente e usado a joia no jantar romântico que ele organizara de última hora. Nunca percebera a tristeza por trás do sorriso dela. 20 de abril. Augusto me apresentou hoje para um cliente como minha esposa, a professora. Não disse meu nome. Quando o homem perguntou onde eu trabalhava, Augusto respondeu por mim. Numa escola municipal, mas é só temporário. Temporário? Desde quando meu trabalho é temporário? Senti vontade de desaparecer embaixo da terra. As palavras estavam ficando borradas porque as mãos de Augusto tremiam. Cada entrada do diário era como um documentário de sua própria crueldade inconsciente. 8 de junho. Júlia me ligou chorando hoje. O pai dela está internado. Pedi para Augusto cancelarmos o jantar de negócios para eu ficar com ela no hospital. Ele disse que era drama de mulher e que Júlia tinha família para isso. Fui ao jantar, sorri para os clientes, fingi que estava tudo bem. Mas minha melhor amiga passou a noite sozinha no hospital porque eu não tive coragem de decepcionar meu marido. Augusto lembrava vagamente desse episódio. Não lembrava do pai de Júlia estar doente. Só lembrava de ter ficado irritado porque Laura estava dramática no jantar. 25 de agosto. Hoje li um poema de Cecília Meirelles que me fez chorar. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Tentei compartilhar com Augusto, mas ele disse que poesia é coisa de escola. Como ele pode viver sem poesia? Como eu posso viver com alguém que não entende que as palavras podem salvar a alma? As páginas seguintes mostravam Laura se afastando gradualmente de tudo que amava. Menos saídas com amigos,
menos leitura desnecessária, menos atividades que Augusto considerava perda de tempo. 10 de outubro. Parei de contar histórias dos meus alunos para Augusto. Ele nunca escuta de verdade. Hoje o Gabriel, de 8 anos, me trouxe um desenho dele lendo um livro e disse que quer ser professor como eu quando crescer. Chorei na sala dos professores. Queria dividir essa alegria com meu marido, mas sei que ele só vai dizer que é bonitinho e mudar de assunto. Augusto fechou o caderno por um momento tentando respirar. Todas aquelas emoções, todas aquelas tentativas de conexão que Laura havia feito, e ele havia ignorado completamente. Abriu novamente numa página mais recente. 3 de dezembro. Augusto perguntou hoje por que eu estava estranha ultimamente. Estranha? Estou sumindo, Augusto. Estou virando uma sombra de mim mesma e você nem nota. Estou perdendo minha identidade página por página, dia por dia, e você acha que é estranheza. A última entrada era de uma semana antes da briga. 7 de dezembro. Sonhei que era solteira de novo. Acordei feliz por alguns segundos antes de lembrar onde estava. Isso me assustou. Quando comecei a sonhar com liberdade em vez de sonhar com meu marido? Quando parei de sentir borboletas no estômago quando ele chegava em casa e comecei a sentir ansiedade. Augusto fechou o caderno e o segurou contra o peito. Laura não havia saído numa decisão impulsiva depois da briga. Ela vinha pensando em sair há meses. A discussão sobre a reunião de pais havia sido apenas a gota d'água, e ele havia perdido completamente os sinais. Não, pior que isso. Ele havia ignorado deliberadamente os sinais porque era mais fácil ter uma esposa submissa do que uma parceira de verdade. Augusto desceu para o escritório e, pela primeira vez, olhou realmente para as fotos na estante. Havia várias fotos do casamento, dos primeiros meses de namoro, de viagens que fizeram juntos. Em todas as fotos mais antigas, Laura sorria com os olhos, sorrisos genuínos, luminosos. Nas fotos mais recentes, o sorriso era apenas labial. Os olhos estavam apagados. Como ele não havia notado que estava apagando a luz da própria esposa? Puxou gaveta por gaveta do escritório até encontrar uma pasta que procurava. Dentro, estavam todos os contratos e documentos do casamento. Pacto antinupcial, certidão, comprovantes de mudança de nome. No fundo da pasta, encontrou algo que havia esquecido completamente. As cartas que eles trocaram durante o namoro. A primeira carta era dele para ela, escrita um mês após se conhecerem. Laura, você é a mulher mais fascinante que já conheci. Sua paixão pela literatura, sua dedicação aos alunos, sua forma única de ver o mundo. Tudo em você me encanta. Prometo que sempre vou valorizar sua individualidade, sua inteligência, seus sonhos. Quero construir algo junto com você, não apenas dar uma vida para você. Augusto releu a carta 3 vezes. Quem era o homem que havia escrito aquelas palavras? O que havia acontecido com ele? A resposta de Laura estava grampeada logo atrás. Augusto, nunca imaginei que pudesse me apaixonar tão profundamente por alguém. Você me faz sentir vista, ouvida, valorizada pelo que realmente sou. Tenho medo às vezes, medo de não ser sofisticada o suficiente para seu mundo. Mas quando estou com você, sinto que posso ser eu mesma sem medo de julgamento. Havia uma dúzia de cartas. Em cada uma, Augusto prometia coisas que não havia cumprido. Prometia ouvir, valorizar, apoiar. Laura, por sua vez, expressava inseguranças que ele havia confirmado em vez de dissipar. A última carta era dela, escrita uma semana antes do casamento. Amanhã nos casaremos, e eu mal consigo acreditar na felicidade que sinto. Você me transformou na melhor versão de mim mesma. Prometo ser a esposa que você merece, não mudando quem eu sou, mas sendo quem eu sou com ainda mais intensidade ao seu lado. Augusto sentiu vontade de vomitar. Laura havia prometido ser ainda mais ela mesma no casamento, e ele havia sistematicamente destruído tudo que fazia dela quem era. Pegou o telefone e discou um número que não ligava há meses. Dr. Fernando, é Augusto Mendonça. Preciso marcar uma consulta urgente.
Dr. Fernando Carvalho era psicólogo, alguém que Augusto havia procurado anos atrás para otimizar performance nos negócios. Havia largado a terapia depois de 3 sessões porque não tinha tempo para ficar falando sobre sentimentos. Augusto, que surpresa! O que houve? Eu acho que destruí meu casamento. E talvez tenha destruído a mulher que eu amava. Silêncio do outro lado. Pode me receber hoje? Sei que é sábado, mas é urgente. Às 4 da tarde no meu consultório. Mas Augusto, você disse, talvez tenha destruído. Ainda não tem certeza? Augusto olhou para o caderno azul na mesa, para as cartas amareladas, para a casa silenciosa onde sua esposa havia sido infeliz por 2 anos sem ele perceber. Na verdade, disse a voz quebrada, tenho certeza total. Eu destruí tudo. O consultório do Dr. Fernando Carvalho ficava num prédio antigo no centro da cidade, bem diferente dos escritórios empresariais que Augusto frequentava. Paredes com livros, móveis de madeira, ambiente acolhedor que contrastava com o estilo corporativo que dominava sua vida. Augusto chegou às 4 em ponto, trajando jeans e camisa simples, algo impensável para ele numa semana normal. O psicólogo o recebeu com a mesma calma de sempre. Obrigado por me atender no sábado, doutor. Fernando, por favor, como sempre. O psicólogo se acomodou na poltrona. Me conta o que aconteceu. Augusto respirou fundo. Por onde começar? Minha esposa me deixou quinta-feira à noite e eu... A voz falhou. Eu mereço. Por que você acha que merece? Porque eu li o diário dela. 2 anos de casamento, 2 anos de eu destruindo quem ela era, página por página. Augusto contou tudo. A briga sobre a reunião de pais, as palavras cruéis que dissera, a descoberta do caderno azul, as cartas antigas que mostravam como havia mudado. Fernando, eu me tornei um monstro e nem percebi. O psicólogo fez algumas anotações. Augusto, você disse que Laura o deixou, mas me parece que você empurrou ela para fora há muito tempo. Como assim? Você criou um ambiente onde ela não podia ser autêntica, onde cada aspecto da personalidade dela era sutilmente criticado ou ignorado. É natural que eventualmente ela buscasse um lugar onde pudesse existir de verdade. Augusto passou as mãos pelo cabelo. Mas eu nunca mandei ela mudar, nunca proibi nada. Não precisa proibir explicitamente. Há formas muito sutis de moldar o comportamento de alguém. Um comentário aqui, uma expressão de desaprovação ali, ignorar sistematicamente os interesses da pessoa. Mas eu queria que ela fosse feliz. Queria? Ou queria que ela fosse o que você considerava adequado para sua vida? Silêncio pesado. Me responde uma coisa, Augusto. Por que você se casou com Laura? A mesma pergunta que Laura fizera na briga. Augusto havia fugido da resposta naquele momento. Agora, no consultório, teve que enfrentar a verdade. Porque ela me fazia parecer melhor pessoa. Ela era pura, autêntica, apaixonada por coisas que importam. Quando eu estava com ela, me sentia menos vazio. E quando vocês se casaram, eu quis proteger essa pureza, quis dar uma vida melhor para ela. Ou quis controlar essa pureza para que ela não te abandonasse. A pergunta atingiu Augusto como um soco. Augusto, pessoas autênticas são imprevisíveis. Elas podem escolher não ficar. É mais seguro transformá-las numa versão domesticada do que correr o risco de perdê-las sendo elas mesmas. Mas eu perdi ela do mesmo jeito. Perdeu. Porque não se pode aprisionar a essência de uma pessoa indefinidamente. Uma hora ela se liberta ou morre por dentro. Augusto ficou em silêncio processando. Doutor, Fernando, é possível recuperar ela? Essa é a pergunta errada. Como assim? A pergunta certa é possível você se tornar alguém que merece ela? A sessão durou 2 horas. Quando saiu, Augusto tinha uma lista de tarefas que Fernando havia sugerido. Primeira, encontrar Laura e pedir desculpas sem expectativa de perdão. Segunda, descobrir quem ele realmente era quando não estava tentando impressionar ninguém.
Augusto passou o domingo investigando onde Laura poderia estar. Ligou para a escola, fechada no fim de semana. Tentou lembrar nomes de amigas dela, mas percebeu que conhecia muito poucos. Havia sistematicamente desencorajado Laura de manter friendships que tomavam tempo dela. Na segunda-feira foi à escola onde ela trabalhava. Desculpe incomodar, disse para a secretária. Sou marido da professora Laura. Ela não está passando bem e preciso encontrá-la. A mulher o olhou com desconfiança. Senhor, a professora Laura está bem. Ela estava aqui sexta-feira para a reunião de pais. Ah, sim. Eu esqueci. Pode me dar o telefone de alguma amiga dela? A Júlia, talvez. Senhor, eu não posso dar informações pessoais dos funcionários. Augusto saiu da escola se sentindo perdido. Laura havia criado uma vida inteira separada da dele. Uma vida que ele desconhecia completamente. Passou a tarde dirigindo pela cidade, entrando em lugares onde achava que ela poderia estar. Bibliotecas, cafeterias, livrarias. Era como procurar uma agulha num palheiro. Foi num café pequeno perto da escola que finalmente a encontrou. Laura estava sentada numa mesa de canto corrigindo provas com uma caneta vermelha. Vestia jeans e blusa simples, cabelos soltos, óculos de grau que ele raramente havia usar. Parecia como nos tempos de namoro. Augusto ficou parado na entrada por alguns minutos apenas observando. Ela sorriu lendo algo numa prova. Fez uma anotação carinhosa na margem. Era a primeira vez que a via sorrir genuinamente em meses. Ele se aproximou devagar. Laura levantou os olhos e por um segundo houve pânico na expressão dela. Oi, disse Augusto baixinho. Como você me encontrou? Procurei por toda a cidade. Laura juntou as provas numa pilha. Augusto, eu não quero discutir. Eu não vim discutir. Vim pedir desculpas. Ela o olhou surpresa. Posso sentar? Laura hesitou, depois acenou para a cadeira à sua frente. Augusto se sentou, as mãos tremendo ligeiramente. Laura, eu li seu diário. Você invadiu minha privacidade? Invadi. E sei que foi errado, mas foi a única forma de entender o que eu fiz com você. Conosco. Laura ficou em silêncio. Eu li sobre o aniversário que esqueci. Sobre a noite que você queria ficar com a Júlia no hospital. Sobre todos os momentos que você tentou se conectar comigo e eu ignorei. Augusto. Deixa eu terminar, por favor. Sua voz saiu mais urgente que pretendia. Eu li as cartas que escrevemos um para o outro no namoro. Eu prometi valorizar sua individualidade, seus sonhos. Prometi construir algo junto com você. Laura olhou para as próprias mãos. E em vez disso, eu tentei transformar você numa versão de esposa que existia na minha cabeça. Uma mulher que usaria as roupas que eu escolhesse, que priorizaria minha carreira, que seria decorativa. Por que você está falando isso agora? Augusto se inclinou para a frente. Porque perder você me fez perceber quem eu me tornei. E eu não gosto do homem que sou. Laura levantou os olhos para ele. Havia lágrimas, mas também raiva. Augusto, você me machucou profundamente. Não só na quinta-feira. Durante 2 anos, você sistematicamente me diminuiu. Eu sei. Você me fez questionar meu valor, meu trabalho, meus sonhos. Eu sei. Você me isolou dos meus amigos, me fez sentir que minha vida antes de você não valia nada. Eu sei. A voz dele estava quebrando. E eu sinto muito, mais que sinto muito, Eu não tenho palavras para expressar o quanto me odeio pelo que fiz. Laura secou uma lágrima com as costas da mão. Pedir desculpas não desfaz 2 anos de apagamento, Augusto. Eu sei que não desfaz, mas é o começo. Começo de quê? Augusto respirou fundo. De eu me tornar alguém que merece você, mesmo que seja tarde demais para nós. Laura o olhou em silêncio por longos segundos. Onde você está morando? Perguntou finalmente. Hotel San Marco, quarto 315. Augusto ficou surpreso. Como você sabe? Porque é onde eu estou. O choque no rosto dele foi visível. Você está no San Marco? Laura acenou.
É um hotel simples, honesto. Me lembra de quem eu era antes de tentar ser alguém que não sou. Augusto a olhou com uma mistura de admiração e tristeza. Mesmo depois de tudo que você teve comigo, você escolheu simplicidade em vez de luxo. Luxo não me fez feliz, Augusto. Na verdade, me fez esquecer o que era a felicidade real. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Laura, Augusto disse finalmente, eu não espero perdão. Não espero que você volte. Só quero que você saiba que reconheço o que fiz. E que vou passar o resto da vida tentando ser um homem melhor. Laura juntou as coisas na bolsa. Augusto, palavras são fáceis. Você sempre soube dizer o que eu queria ouvir quando era conveniente. Eu sei, por isso não estou pedindo uma chance baseada em palavras. Baseada no quê, então? Augusto se levantou quando ela se levantou. No tempo que for necessário para provar que mudei de verdade. Mesmo que esse tempo seja para sempre. Laura caminhou até a porta do café. Antes de sair, se virou para ele. Augusto, o que você disse quinta-feira? Que não precisa de mim. Era mentira. Ele a interrompeu. A maior mentira da minha vida. Como assim? Eu preciso de você, Laura. Preciso tanto que tentei transformar você numa versão que nunca pudesse me deixar. Mas no processo, destruí exatamente o que mais amava em você. Laura o olhou por mais alguns segundos, depois saiu do café. Augusto ficou parado, observando ela se afastar pela calçada. Pela primeira vez em sua vida, havia sido completamente honesto sobre seus sentimentos. E não fazia ideia se seria suficiente. 3 semanas se passaram desde o encontro no café. Augusto havia mudado completamente sua rotina. Cancelou vários compromissos de negócios. Delegou mais responsabilidades para sócios. E pela primeira vez em anos, não trabalhava fins de semana. Estava frequentando terapia 3 vezes por semana. Algo que Fernando havia sugerido para desconstruir padrões de comportamento enraizados há décadas. Era um processo doloroso. Olhar no espelho e reconhecer que havia se tornado exatamente o tipo de homem que desprezava. Controlador, superficial, emocionalmente ausente. Durante essas 3 semanas, não tentou contatar Laura diretamente, mas soube através da diretora da escola que ela havia se mudado para um apartamento pequeno, perto do trabalho. Não era stalking. Ele havia ligado uma vez para a escola dizendo que precisava enviar documentos de divórcio e precisava do endereço. Mentira, não havia documentos de divórcio. Augusto não conseguia nem começar esse processo. Na quarta-feira da 3ª semana, algo inesperado aconteceu. Augusto estava saindo do consultório do Fernando quando viu uma figura familiar na calçada. Júlia, a melhor amiga de Laura. Ela o viu também e por um momento pareceu que fugiria. Depois mudou de ideia e caminhou determinada na direção dele. Augusto. Júlia, oi. Você tem coragem de aparecer na minha frente depois do que fez com a Laura? Augusto engoliu seco. Júlia, eu sei que você me odeia. Não, eu não te odeio. Ódio é um sentimento muito forte para despender com você. Os olhos dela estavam brilhando de raiva. Eu te desprezo. As palavras atingiram como um tapa, mas Augusto não se defendeu. Você tem direito de me desprezar. Tenho mesmo. Laura era uma das pessoas mais luminosas que eu conhecia, cheia de sonhos, de paixão, de vida. E você? Você apagou isso tudo. Eu sei. Sabe mesmo? Você tem ideia do que foi ver minha melhor amiga se transformando numa sombra? Ver ela perdendo a si mesma aos poucos, se desculpando por existir? Augusto sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Pode, mas não prometo que vou responder. Como ela está? Júlia o estudou por alguns segundos. Por que você quer saber? Por quê? Porque ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu destruí isso. Quero saber se ela está conseguindo se reconstruir. Ela está melhor, Júlia disse após uma pausa. Voltou a rir, a ler poesia em voz alta, a falar sobre os alunos com brilho nos olhos. Basicamente voltou a ser ela mesma. Augusto sentiu uma mistura de alívio e tristeza profunda. Fico feliz em saber. Você fica mesmo?
Ou está com ciúmes de ver que ela é melhor sem você? A pergunta era justa e brutal. Fico feliz mesmo, Augusto respondeu honestamente. Laura merece ser feliz, mesmo que não seja comigo. Júlia pareceu surpresa com a sinceridade da resposta. Augusto, posso te falar uma coisa? Claro, Laura te amava de verdade. Não por causa do dinheiro, não por causa do status. Ela realmente te amava. Augusto fechou os olhos, sentindo o peso das palavras. Mas você transformou esse amor num fardo, Júlia continuou. Fez ela acreditar que amar você significava deixar de existir. Eu sei, e vou carregar isso para o resto da vida. Júlia o olhou por mais alguns segundos. Você está fazendo terapia? Estou, 3 vezes por semana. Por quê? Porque descobri que não gosto do homem que me tornei. E por quê? Porque se algum dia Laura me der uma segunda chance, quero merecer. E se ela não der? Augusto hesitou. Então pelo menos vou conseguir olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesmo. Júlia pareceu ligeiramente menos hostil. Augusto, posso te dar um conselho não solicitado? Por favor. Se você realmente mudou, prove isso sendo feliz pela felicidade dela. Mesmo que essa felicidade não inclua você. No sábado seguinte, Augusto acordou com uma determinação estranha. Era aniversário de Laura. Ela faria 30 anos. Durante os 2 anos de casamento, ele sempre organizara festas elaboradas com pessoas que nem eram próximas dela, em restaurantes caros que ela não escolheria. Este ano seria diferente. Augusto sabia, através de Júlia, que havia ficado menos hostil após a conversa, que Laura passaria o aniversário corrigindo provas no apartamento novo. Sozinha, por escolha própria, havia recusado convites de amigos porque queria um aniversário tranquilo. Ele chegou ao apartamento dela às 3 da tarde. Era um prédio simples, antigo, no bairro onde ficava a escola. Subiu até o 3º andar e parou em frente à porta 3B. Respirou fundo e tocou a campainha. Laura abriu a porta vestindo pijamas, cabelos bagunçados, óculos no nariz. Estava claramente em casa, confortável consigo mesma. Quando viu Augusto, sua expressão passou por surpresa, irritação e finalmente resignação. Augusto, como você soube onde eu moro? Júlia me contou. Posso entrar? Só 5 minutos. Laura hesitou. Augusto, hoje é meu aniversário. Eu só quero paz. Eu sei que é seu aniversário. Por isso estou aqui. Ela abriu a porta relutantemente. O apartamento era minúsculo. Sala, quarto, cozinha americana, banheiro. Mas estava cheio de personalidade. Livros empilhados em toda parte, plantas nas janelas, quadros com frases de poetas, móveis simples mas acolhedores. Está lindo, Augusto disse olhando ao redor. Parece? Você. É pequeno e simples, exatamente o oposto do que você considera adequado. Laura. Augusto puxou uma cadeira e se sentou. Posso te contar uma coisa? Ela permaneceu de pé, braços cruzados. O quê? Nos últimos 2 anos nossa casa nunca pareceu com lar. Era bonita, cara, impressionante. Mas fria. Este apartamento... Em 5 minutos aqui eu sinto mais aconchego do que em 2 anos na cobertura. Laura não respondeu, mas sua postura ficou ligeiramente menos defensiva. Laura, eu vim aqui para te dar um presente de aniversário. Augusto, eu não quero nada caro. Não é caro, ele a interrompeu. Na verdade, não custou nada em dinheiro. Augusto tirou do bolso uma folha de papel dobrada. Pode ler. Laura pegou o papel e abriu. Era uma carta escrita à mão. Laura, hoje você faz 30 anos. Há 3 anos eu teria organizado uma festa cara com pessoas que você mal conhece e te dado uma joia que você usaria por obrigação. Este ano, só quero te dar algo que você realmente merece. Sua liberdade completa. Estou anexando a esta carta os papeles de divórcio já assinados por mim. Sem pedido de pensão, sem divisão de bens, sem complicações legais. A cobertura, os carros, tudo fica para você se quiser, ou pode vender e fazer o que achar melhor. Não estou fazendo isso esperando gratidão ou segunda chance.
Estou fazendo porque finalmente entendi que te amar de verdade significa querer sua felicidade acima da minha própria conveniência. Você não me deve nada, nem explicações, nem perdão, nem atenção. Mas eu te devo tudo. Você me mostrou como é ter alguém que te ama genuinamente, e eu joguei isso fora por orgulho e imaturidade. Se algum dia você quiser conversar, estarei aqui. Não para pedir uma chance, mas porque me tornei alguém com quem vale a pena conversar. Feliz aniversário, Laura. Que você seja infinitamente feliz. Augusto. Laura leu a carta 2 vezes, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Você realmente quer se divorciar? Perguntou baixinho. Eu quero que você seja livre para escolher. Se você quiser tentar de novo comigo, um novo começo real, não uma volta ao que era, vamos devagar como 2 pessoas se conhecendo. Se você não quiser, vai ter sua vida de volta sem nenhum vínculo comigo. Laura se sentou no sofá, ainda segurando a carta. Por que agora? Porque passei 3 semanas aprendendo a diferença entre amar alguém e possuir alguém. E descobri que nunca tinha realmente te amado. Só queria te possuir. E agora? Augusto a olhou nos olhos. Agora eu te amo de verdade. E por isso mesmo, quero que você seja livre. Laura ficou em silêncio por vários minutos. Augusto aguardou sem pressa, sem expectativa. Augusto, ela disse finalmente. Se eu te perguntasse agora por que você quer uma segunda chance, você saberia responder? Sei. Por quê? Augusto respirou fundo. Não porque sou rico e posso te dar uma vida boa. Não porque somos bem vistos socialmente juntos. Não porque você é o que eu considero uma esposa adequada. Ele fez uma pausa. Mas porque nos últimos 3 semanas todo livro que eu li, todo filme que assisti, toda música que escutei, eu quis dividir com você. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é se você está feliz. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor não para te impressionar, mas porque pessoas como você merecem pessoas melhores por perto. Laura secou as lágrimas. E por quê? Augusto continuou, a voz quebrando. Pela primeira vez na vida, eu entendo o que significa amar alguém mais que a mim mesmo. Ela o olhou por longos segundos. Augusto, eu preciso de tempo. Quanto tempo você precisar? Posso ser que seja muito tempo, ou para sempre. Eu entendo. Laura se levantou. Você pode ir agora? Eu preciso processar isso sozinha. Augusto se levantou também. Na porta se virou para ela. Laura? Sim? Feliz aniversário. De verdade. Quando ele saiu, Laura se encostou na porta fechada e chorou pela primeira vez desde que havia deixado a cobertura. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem finalmente havia sido vista de verdade pelo homem que amava. E pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, fosse possível começar de novo. Mas desta vez, sendo exatamente quem ela era. Lá fora, Augusto entrou no carro e permaneceu parado por alguns minutos. Havia feito a única coisa que nunca imaginara ser capaz: colocar a felicidade de Laura acima da própria necessidade de tê-la. E estranhamente, pela primeira vez em semanas, se sentia em paz.